E foi um casamento político. Então o povo estava mal. O povo estava sofrendo uma crise tremenda. E quando a gente está mal, tudo está mal. Eu lembro, trabalhando na Volks uma época, no segundo turno, eu não me adaptei. Bom, eu estava mal, até a água era ruim. Eu pegava água assim, parece que a água que não tem gosto de nada, a água estava ruim. É eu que estava mal, sabe? Aí tive que fazer tratamento e tal, e graças a Deus Jesus tem misericórdia de mim. Era para mim ter feito uma cirurgia, eu tinha 21 anos de idade. Eu tô com 68 anos de idade. Eu falei pro médico, mas se eu operar aquele tempo, era rasgava do queixo até onde ia a faca, sabe? Eu falei, mas eu vou fazer isso, eu vou ficar bom. Ele falou, não, eu não dou garantia nenhuma. Eu falei, pelo amor de Deus, sabe? Eu falei, não, vamos embora pra cá. Eu falei, não, eu cancelei tudo. Eu falei, se eu tiver que viver, eu tô com 68, eu não tenho mais problema nenhum de estômago. Jesus curou meu estômago, sabe? Então, aí a gente olha, irmãos, nessa época tudo era ruim. Eu até falava pra tu, acho que eu vou começar a comer papel, comer isopor, que é tudo a mesma coisa, né? Nada tinha gosto de nada. Então o povo estava mal, o povo estava sofrendo, sabe? E diante disso, irmão, essa Jezabel, ela financiou 450 profetas de Baal, trouxe, hein? Falou, vocês vão ter um auxílio aqui, bancando eles, 400 profetas de Azera, e como se não bastasse, mandou matar os profetas de Deus ainda. Olha que situação, espiritualmente. Os irmãos sabem que o mundo espiritual é determinante. Às vezes a gente não se toca muito com isso, né? Mas você sabe que a gente resolve as coisas no joelho, irmão. Quantos problemas de igreja, pastor, eu resolvia na minha escrivaninha em casa. Eu e Deus. Só Deus sabe. O Luiz sabe de algumas coisas. Pastor Luiz é amigo da gente. Eu resolvi em casa. Você põe o joelho no chão, irmão. Deus move, Deus faz. Depois você vê o resultado só, né? E dá testemunho para a glória de Deus. Então o mundo espiritual, ele é real. E eles estavam vivendo isso, né? E interessante que mataram os profetas de Deus. Elias achou que estava sozinho. Quantas vezes a gente acha que está sozinho, né? Não está não, irmão. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Todo dia, 4 horas da manhã, meu celular desperta e eu levanto, pastor, eu orei por essa igreja sem conhecer nenhum de vocês. 4 horas da manhã. Vocês não estão sozinhos. É um pastor que vocês nem conheciam, orou por vocês essa semana aí. Nunca estamos sozinhos. Elias achava que estava sozinho. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor. Olha o que diz. 1 Reis, capítulo 18, vê se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho na Bíblia. Tenho sim. 18, 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 e 50, e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Tinha mais 100. Elias não sabia disso, ele achava que estava sozinho. E às vezes a gente pensa também, mas quem tem Jesus nunca está sozinho, tá? Nem Elias sabia disso. E por orientação de Deus, como nós lemos aqui, ele fazendo segundo a palavra de Deus, ele falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um desafio. Vamos lá para o Monte Carmelo, né? Profetas de Baal, e eu como representante do profeta de Deus, um desafio de fogo. Até fizeram uma música, essa prova de fogo, né? Mas não é dessa não. Eles pegaram, acho que a ideia foi disso aqui. Prova de fogo é um negócio seríssimo, né? Bom, e aí é bonita essa passagem. A primeira atitude de Elias, irmão, tá? Depois que os profetas de Baal, Azera, eles fracassaram. A primeira atitude de Elias foi restaurar o altar que estava destruído. Primeira coisa que ele fez, né? O que é restaurar o altar? Olha, irmão, o altar estava desfeito. Ali no Monte Carmelo era o altar, era a coisa mais importante para o povo. É ali que eles faziam os holocaustos a Deus. Primeira coisa, tinha que limpar o altar, organizar o altar. Primeira atitude de Elias, restaurar o altar. E aí eu queria fazer uma aplicação isso aqui, que eu não quero, falei para os irmãos, não quero cansá-los. Os irmãos sabem, uma certa feita Deus resolveu ficar entre nós. Deus sempre gostou de estar no meio de gente, vocês sabiam disso? Jesus falou que se tiver dor, ele está no meio, né?
Então, Deus sempre gostou de estar. Por isso, pastor, eu gosto de sentar na beiradinha. Falar, o meio é o lugar de Jesus. Tem igreja que parece que tem até um trono no meio, sabe? Não, meio é lugar de Jesus. Jesus gosta de estar no meio. Até de ladrão ele fica no meio, tá? Então Jesus gosta de estar no meio. E uma época Deus parece que quis morar entre a gente. E Deus deu umas coordenadas para Moisés de um tabernáculo. Ah, eu vou morar, então eu quero que você faça assim. E deu as coordenadas. Posteriormente, eles acharam legal, até Deus gostou de estar tabernaculado entre os homens. Resolveram fazer uma casa. Vocês conhecem a história de Davi? Resolveu fazer uma casa para Deus. Deus deu a planta da casa. Era o templo que Salomão construiu. Uma coisa extraordinária. Era como se fosse a residência de Deus. Aqui Deus ia morar. E aí Salomão, naquela oração, falou, ó, onde o povo estiver, ele voltar para esse lugar, ele só olhar para a posição geográfica, e fez uma oração bonita. E Deus prometeu que sabia que o povo é tendencioso a pecar, que Deus perdoaria e aquilo tudo. Mas é interessante, mano, no templo tinha 2 altares, né? Eu não quero entrar em detalhe aqui, mas em Êxodo 37 fala do, e Levítico 14 o outro, fala do altar de bronze que era para holocausto, ficava fora do templo, ficava no átrio, fora do templo. E lá dentro do templo tinha um altar de ouro que era para queimar incenso, tá? E aí, eu quero aplicar isso, eu quero contextualizar, porque, irmãos, eu fico pensando, o que eu acho lindo da Bíblia é isso. A Bíblia é um livro atual, é um livro arcaico, é uma coisa arqueológica de milhares de anos atrás, é hoje. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, uma aplicação rapidinha aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Nós estamos falando de restaurar o altar. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? É como se fosse o templo que foi feito para a habitação de Deus, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Às vezes a gente acha, mano, eu que sou dono do meu nariz. Bom, eu acho que tem crente que por causa do nariz vai ficar aqui. Porque Deus quer tudo. Ou você dá tudo para ele, não dá nada. Eu não açougueiro, quero meio quilo disso, não. Ou você entrega totalmente a ele, né? Se você é dono do nariz, no final, pastor, vamos fazer um apelo? Quem é dono do nariz, trazer o nariz. Eu falo assim, eu estou entregando o último que faltou do meu membro, o nariz, né? Deixe Deus ser dono do seu nariz. Então diz assim, ó, da parte de Deus, e que você não é de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bom, se nós somos templo, e no templo tinha 2 altares, nós temos também 2 altares nesse templo. Já parou para pensar? Um altar interno, é isso que a gente veio aqui, adorar a Deus. É muito bom estar junto com vocês. Louvores tremendo, Ministério do Louvor aqui, de parabéns. Muito bonito, pastor, maravilhoso, tá? O altar interno. Mas tem o altar externo também, irmão, quando a gente sai daqui. É isso, é o testemunho nosso. É o altar externo, é ali que vão ver quem nós somos, se Deus habita em nós. Isso é muito precioso. Restaurar altar. Olha, eu estava pensando muito nisso aqui, sabe? Dentro, para que Deus receba a nossa adoração, nosso louvor. Você sabia, irmãos, quando o altar de dentro está mal, está em ruína, não está restaurado, até a nossa oferta, ela está correndo risco de não ser aceita por Deus, sabia disso? Vamos ler isso. Eu achei isso aqui relevante. Olha, eu quero ler isso. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Altar em ruína. Está escrito assim, ó. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Vamos até a nossa oferta. Deus olha no altar, meu Deus está muito mais interessado em altar restaurado do que suntuosa soma no altar. Olha que coisa. Irmãos, isso é precioso. Irmão, sabe o que eu gosto? Eu acho Deus tremendo, irmão. Vamos supor aqui na igreja, tem um irmão que ganha R$1.000. Eu acho bonito, o jeito que Deus lida com as coisas. Um irmão ganha R$1.000 por mês. O irmão falou, eu vou ser dizimista. Todo mês ele pega o envelopinho,
R$100, tá? Outro irmão ganha R$10.000. Eu vou ser fiel no dízimo. Todo mês ele coloca R$1.000 no envelopão, né? Às vezes nem cabe na. Aí eu pergunto, quem que deu mais? Ninguém. 10ª parte. Eu acho isso extraordinário, pastor. Extraordinário. E se o que ganha 10.000, em vez de dar 1.000, ele dá 950, não é dízimo. Isso é oferta. Não é dízimo. Dízimo é 10%. No mínimo, 10%. Eu acho isso extraordinário. Eu acho extraordinário. Iguala todo mundo, tá? Todos nós somos fiéis e damos a mesma proporção de adoração a Deus para manter a casa de Deus. Se Deus me deu mais, obviamente, né, eu vou contribuir com mais. Mas se Deus deu menos, infelizmente, é menos. Mas todos nós, olha, irmãos, eu acho, pastor, parece bobagem, mas eu penso isso, eu acho isso extraordinário, sabe? Então, dentro, para que Deus receba a nossa adoração, louvor até oferta. Por quê? Porque Deus procura, irmão, isso também eu acho relevante, Deus procura verdadeiros adoradores. Vamos ler isso na Bíblia. Você já sabe até onde está, mas eu quero ler só para frisar isso. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Diz assim, mas vem a hora e já chegou. É hoje, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Uma coisa interessante, irmão, se Deus procura, é porque tem pouco, né? Que coisa que tem muita gente não procura, né? Quando tem pouco, a gente procura. Eu mesmo, quando preciso de um trocado, tem que virar no avesso, porque tem pouco, né? Mas quem tem muito, né? Não precisa procurar, né? Então Deus procura verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Quem são? Eu estava pensando com muito carinho a respeito disso, irmão, sabe? É aqueles que têm o altar restaurado. Porque com o altar restaurado, a gente se torna um verdadeiro adorador. Eu percebi aqui que Deus recebeu a adoração, o louvor, né? Mas se não recebeu o seu, Deus quer te ajudar a restaurar o altar. Eu vim aqui com esse propósito. Na verdade, eu vim aqui, irmão, mas para orar por vocês, viu? Tá? Eu estou pregando porque foi me dada essa incumbência, mas eu vim aqui orar. Então eu vou falar para o pastor, se tiver alguém que prega, eu vou orar no final. É esse o meu propósito, desde que nós conversamos. Então Deus procura, né, verdadeiros adoradores, e verdadeiros adoradores são aqueles que têm, né, o altar restaurado. E fora é o testemunho. A nossa vida é para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, quer façamos, quer comamos, né, que seja para a glória de Deus. É o altar restaurado dentro e fora. E isso eu acho extraordinário. E, obviamente, sendo assim, eu vou produzir uma coisa com naturalidade. Eu sempre penso, sabe? Você já viu um pé de laranja? Se você está dormindo, tem um pé de laranja no quintal, você escuta aquela gemedeira à noite. O pé de laranja produzindo laranja? Limão? Não, ele produz com tanta naturalidade. Se você estiver dormindo debaixo do pé, você não escuta barulho. Irmãos, o crente, irmão, o altar restaurado, com o Espírito Santo fluindo na vida dele, como Jesus falou, né? Que acontece, irmãos, ele produz uma coisa que o mundo vai ser atraído por essa coisa. Olha que Paulo escreveu numa carta aos Gálatas, capítulo 5. Você conhece, mas eu quero ler. O Espírito Santo, no altar restaurado, no coração de um crente de altar restaurado, ele produz isso. O fruto do Espírito, que é amor, vê se você tem essas qualidades, hein? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se tiver faltando uma dessas virtudes, é porque o Espírito Santo ainda não produziu em você esse fruto. Porque ele produz isso simultaneamente. Não é uma coisa ou outra, está faltando. Não, se tiver faltando um item, você tem que deixar da liberdade para o Espírito Santo produzir. Ele produz um fruto
com todas as evidências aí. Então, o primeiro ponto é restaurar o altar. E segundo, e eu quero, né, já concluir aqui, é unir, né, o povo. E isso é muito precioso. Na época, nos dias de Elias, os irmãos sabem que as tribos, né, eram as 12 tribos de Israel, estavam divididas. 10 tribos era o reino do norte e 10 tribos era o reino do sul. Então, nos dias lá depois que Salomão morreu, e Roboão, filho dele, não aceitou o conselho dos anciãos. Irmão, aceita o conselho dos anciãos da igreja, hein? Não vai para essa molecada aí, não, né? Os anciões da igreja falaram, não, alivia, né, os tributos. Mas ele quis ver, né? Quis pagar para ver e foi dividido o reino. Sabe o que Jesus fala de reino dividido? Eu marquei aqui, irmãos. Jesus falou duramente a respeito do reino dividido. Marcos capítulo 3, versículo 24. E vou dizer mais, hein? Isso não é só para reino, não, pastor. Não é para governo. Isso serve para a igreja também, hein? Isso serve para a igreja. Deus sabe usar, às vezes até um problema de igreja, para expandir o reino dele. Mas olha o que Jesus falou sobre povo dividido. Povo dividido. Se um reino, Marcos capítulo 3, versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Divisão enfraquece. Isso a gente lê nos 3 evangelhos. Isso a gente lê no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os 3 evangelhos têm essa... Eles foram escritos por pessoas diferentes, que um não leu o que o outro escreveu, mas se está escrito 3 vezes, isso é muito importante. Reino que se divide, ele se enfraquece e ele tende a perecer. Então Jesus falou isso serve para a igreja também. Agora vamos lá para o Monte Carmelo. Aí diz que Elias tomou 12 pedras. Interessante, tá? Aqui a ideia, Elias, ele estava unificando o povo aqui. Essa unidade que acabou na divisão de Roboão, tá? E Jesus falou também sobre unidade, sobre ajuntar. Olha o que está escrito em João capítulo 17, versículo 20, 21, 22 e 23, 4 versos. Não rogo somente por esses. Jesus orou por mim e por você, por isso que nós somos crentes. Obviamente, mais gente orou, mas Jesus também orou por nós. Ó, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Né? É garantir que se crer levará hoje a sua bênção também, né? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também ama a mim. Irmãos, 2 coisas aqui do poder da unidade. Primeiro, o mundo vai crer em Jesus se ver que nós somos unidos. E tem de gente que critica, mete o pau, fala mal. Ele quer queira ou quer não. Eu vejo, a gente vê tanta falha, tanto erro, mas a gente está trabalhando contra o reino de Deus. Nós temos que tomar mais cuidado com as coisas que a gente... Olha, todos nós temos defeito. Talvez eu tenha até mais do que você, mas todos nós. Isso é sem exceção, tá? Vocês me perdoem. Você quer um jeito de um inimigo acabar, parar de mostrar defeito das pessoas pra gente? Ele mostra um defeito pra mim, de mim pra você. Em vez de você comentar com as pessoas, você ora por mim. Fala, Jesus, isso tira o brilho. Ele prega o teu evangelho. Isso coloca em descrédito o que ele prega. O diabo nunca mais vai mostrar um defeito meu. Se o diabo mostrar um defeito de um dos irmãos aqui, você falar assim, ó, Jesus, ajude meu irmão, tá? Talvez até a família dele até hoje nunca veio visitar a igreja por conta disso. Conserta isso, pai. Nós estamos na garantia, irmão. Enquanto a fôlego de vida é esperança. Bom, Jesus está aí trabalhando, nós estamos... Você já viu quando tem aquela bagunça? Ó, desculpa, nós estamos
fazendo isso para melhorar para você. Nós estamos na garantia de Deus, irmão. Tem tanta coisa. A Bíblia fala assim que tem pessoas que Deus levou que o mundo não era digno dele. Nenhum de nós ainda está preparado para encontrar com o Senhor, senão nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus ainda está trabalhando alguma coisa em nós, irmão. Se nós alcançássemos, a Bíblia fala que Deus tem prazer na morte do seu santo. Nós não morremos ainda porque Deus não achou prazer e não levava. Não. Nós estamos sendo trabalhados. Então, quando o inimigo mostrar, ore, se for preciso, jejue, ajude-nos. Nós estamos aqui, irmão, todos nós precisamos. Como nós precisamos uns dos outros, nós necessitamos. Como isso é muito precioso. Então, primeira coisa, o mundo crer em Jesus. E segundo, sermos aperfeiçoados na unidade. Aí você fala assim, puxa, é difícil. É difícil. Irmão, tem crente chato. Não sei se aqui tem, mas eu conheço crente chato, tá? E não é pouco, não. Eu estava pensando aqui, tem irmão sistemático, né? É chato também. A gente usa um nome para mudar, mas é o chato mesmo. Tem irmão mal agradecido, né? Mas sabe por que tem isso, irmão? É igual na academia. Você já entrou na academia? Tem aparelho lá que você nem faz ideia como é que funciona ele. Mas se tiver um camarada que te ensina, aquilo ali vai deixar você mais forte, mais sarado, tanquinho, né? Irmãos, esses irmãos são bênção. Porque, graças, pastor, esses irmãos para a gente orar mais. Pastor. Uma época eu estava até com casca no joelho, irmão, tá? Passei por uma congregação na Assembleia de Deus, fiquei 4 anos lá. Só Deus sabe, irmão, sabe? Meu Deus do céu, atendi que eu caía da cama para orar. Não tenho nem vontade, tá? Então é bênção na vida da gente, irmão. Graças a esses irmãos, a gente ora mais, a gente busca mais a Deus, sabe? E Deus conhece a nossa estrutura, sabe? Então, isso é bênção. Agora, para nós orar, né? Para nós concluir orar. Elias estava diante de um povo dividido em 3 classes. Unificar, isso é complicado. Primeiro, 1 Reis 19 e 18. Ó, primeira classe. Eu estou terminando já, agora de verdade mesmo, hein? 1 Reis 19 e 18. Olha, também conservei Israel, é o reino do norte, 7.000 todo joelho que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Tá? Tinha 7.000, Elias achava que estava sozinho. Tinha 100 profetas que ele não sabia e tinha mais 7.000. Aí eu vou falar uma coisa pra você. Você sabia que a Bíblia explica a Bíblia? Eu gosto de ler a Bíblia, porque eu já li umas 40 vezes, sabe, pastor? Eu fui pastor numa igreja e tinha um porteiro lá, um dia ele falou pra mim, então, pastor, eu já li a Bíblia 30 vezes. Falou, louco, eu não li nenhuma vez ainda. Você que era pra ser pastor da igreja. Hoje ele é pastor da minha igreja, sabe? Falei, aí, irmão, eu fiquei com vergonha de ser pastor dele, pastor. Aí eu comecei a ler. Eu já li umas 40 vezes, eu vou marcando xizinho, bobeira, você, né? Mas a gente faz isso pra contar pra animar os outros. Porque não fica louco, não. Tem que você lê a Bíblia, você fica louco. Eu li 40 vezes. Eu não melhorei tanto, mas louco não fiquei, não. E aí, olha para os irmãos, ver como a Bíblia explica a Bíblia. Aqui eu já vi a gente falar, então, mas era 7.000 joelhos que não dobraram, né? 7.000 joelhos. Então é 3.500 pessoas, porque cada um tem 2 joelhos. Aí eu falei, meu Deus, estranho isso, né? Mas daí, olha o versículo diz assim, ó, vamos ler para você, a Bíblia explica a Bíblia. Ó, também conservei Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ô, mano, então é 7.000, é 7.000 boca. E boca cada um tem uma. Se bem que tem uns que parece que tem mais, né? Que fala, né? Mas cada um tem uma boca. Então era 7.000 par de joelho, então, né? Eu acho que no original deve estar assim, né? 7.000 par de joelho. Bom, para nós terminarmos. Então o primeiro grupo era esse, sabe? Os fiéis seguidores do Senhor, nosso Deus. O segundo grupo, Acabe, Jezabel, os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera e alguns israelitas, mocorongo, né, mano? Tá, que não quiseram servir a Deus, sabe? E os indecisos, irmão. Esse era a maioria. A maioria era indeciso. Quando Elias chegou, chamou o povo no monte, ele falou para a grande multidão, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? É os indecisos que não sabiam, tá?
Esses indecisos é aquele que João fala em Apocalipse, os mornos, tá? Jesus tem nojo dos mornos. Bom, água morna não serve para fazer suco. Quem que bebe suco de água morna? E não dá para fazer café também, né? Água morna, mano, só serve para tomar banho e lavar o pé, né? Água morna. E crente morno. A Bíblia diz que Jesus não tem... dá náusea em Jesus. Tem que ser quente ou frio. Eu vi aqui uma igreja quente. Eu senti bem aqui, sabe? E para ter resposta do altar. Essa é a minha contribuição nessa campanha de vocês. Nós precisamos consertar o altar e nos unirmos. Ser mais juntos, ter comunhão, conhecer as necessidades uns dos outros para ajudar em oração. É isso que eu vim falar para você. Eu quero orar por você. Se você sentiu alguma coisa, se você se viu enquadrado em algo aqui, eu quero que você coloque a mãozinha no teu coração, que é a sede, né, das nossas emoções, é a mente, mas a Bíblia fala do coração. Eu quero orar por você. Permita, pastor, de eu orar, né? Senhor Deus, nós estamos aqui com o teu povo, com teus filhos, com a tua igreja. Acabei de compartilhar uma porção da tua palavra e é coisa simples, mas eu quero crer, Pai, que tem altares que às vezes precisam de conserto, que no dia a dia, com as dificuldades, com os problemas, com as informações, com as notícias que correm tão velozmente, algumas elas nos abalam e acabam precisando de um conserto. Eu quero crer que nesta noite é a noite ideal para o Senhor nos ajudar, Pai, a consertarmos o altar. E outra coisa que o Senhor faz simultaneamente é unir o teu povo, Pai. Tire toda a facção, toda a divisão, que não haja, Pai, que não haja partidarismo, que não haja grupinhos, que no nome de Jesus caia por terra tudo, Pai. Que nós sejamos um, como Jesus é contigo e Jesus quer que nós sejamos com Ele. Una essa igreja, este povo. Nós unidos nós conseguimos mais, nós produzimos mais, nós conquistaremos mais e o mundo há de crer que o Senhor é o nosso Deus. Eu agradeço, Pai, pelo privilégio de poder fazer parte de algo muito maior que eu, algo tão nobre que é o teu reino, e eu peço a bênção do Senhor sobre essa igreja, sobre o ministério, sobre os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.